Torno a dizer, dentro do crânio, dessa caixa craniana, está o cérebro da gente. Esse cérebro da gente é formado por cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse está ligado a mais de 1000 outros neurônios desse complexo cerebral. Mas o que é cada neurônio desse? O neurônio ele tem um núcleo e tem milhares de dendritas ou dendríticos que terminam se ligando a 1001 milhões de outros dendritos de outros milhares de neurônios. E aqui ele tem um axônio. Ele tem milhares de dendritos, mas só tem um axônio. Pelos dendritas ou dendritos, a informação entra no neurônio para ser processada por quem? Aqui dentro do neurônio tem um núcleo mais interno ainda, que estão os nossos 23 pares de cromossomos, onde está o nosso DNA. Os nossos 28.869 genes. Tudo que chega pelos dendritos, somando os 100 bilhões de neurônios, em um segundo, desde que o computador foi inventado, a ciência percebeu que cerca de 400 bilhões de bits, ou de informações, a toda hora penetram o neurônio para ser processado pelo código que está aqui. E esse código que produz a resposta desse neurônio à interação das informações que chegaram. Só que, em um segundo, dos 400 bilhões de bits que o neurônio da gente recebe, ele só consegue ler 2.000 bits. E esses 2.000 bits é, entre aspas, o processo que o neurônio produz para soltar a sua resposta em relação a tudo que ele recebeu. Se o neurônio da gente processasse os 400 bilhões de bits, nós, seres humanos, através da nossa esterocepção, perceberíamos bem mais do que essa faixa de realidade que a gente pensa ser a única realidade que existe. Mas tem muito mais coisa. Mas a gente não percebe porque alguém, quando criou isso aqui, criou um código neuronal, uma linguagem neuronal estabelecida dentro de um programa que roda aqui dentro, que faz com que esse neurônio só processe 2.000 informações dos 400 bilhões de informações, e essas 2.000 informações saem por aqui e entendam. Os 100 bilhões de neurônios da gente reproduzem a cada pulsação a mesma resposta através dos neurônios. O eu de cada um de nós é definido pelo programinha que solta essa resposta, porque é isso aqui que aparece no lobo, que sobra no lobo frontal de cada um de nós, e o eu da gente se confunde com essa resposta dos axônios dos neurônios da nossa cabeça. Então, isso aqui é automático. Isso aqui é o que define a sua sensação de ser o eu que você pensa que é. Se você não usar o eu que você pensa ser, e como é que você usa esse eu para bloquear isso aqui? Na hora que você, com a sua vontade, põe o seu eu para funcionar, e isso chama-se discurso interior. É quando você diz, eu estou decidindo que vou fazer. Quando você pensa assim, esse sistema aqui entra em pânico. Porque não está previsto um eu interferir nesse processamento e começar a colocar coisas novas aqui dentro para que esse processamento leve também em conta o que o eu humano quer, e a vontade do eu humano começa
a modificar mutações no DNA, o que implica dizer que o código neuronal pré-estabelecido lá atrás está sendo mudado pela vontade desse ser humano. E é assim que as coisas são. A maestria espiritual passa pelo fato de você bloquear o antigo código que fez dos humanos isso que nós somos, para que os humanos que conseguirem desbloquear esse processo possam construir no seu DNA os novos genes, as novas proteínas, que fazem com que o ser humano seja algo muito diferente do que ele é hoje. Não pensem que o ser humano daqui a 100 mil anos, 10 mil anos, será igual ao que nós somos hoje, não. Vai ter ser humano levitando, vai ter ser humano jogando basquetebol em quadras astrais, porque vai ter de tudo que a gente nem imagina, porque quem diz que o ser humano não voa? Nós achamos que não voa. Porque o ser humano até hoje, que surgiu como produto do que a vida fez com a raça humana, pensa que não voa. Mas nós podemos voar. Nós quem, cara pálida? Nós. Basta que nós promovamos as modificações aqui dentro que produzam proteínas específicas que habilitem o quê? Vocês sabem o que é que mais existe dentro das células da gente? Nós temos 100 trilhões de células. A coisa que mais existe aqui dentro, vocês sabem o que é? Vácuo, espaço vazio. Depois disso, sabe o que é que tem mais dentro da nossa célula? Água, líquido, porque a nossa célula foi criada no mar, depois é que ela veio para a Terra. Então, todas as células da gente trazem um pouquinho de líquido, porque essa é a gênese, ou foi assim que ela surgiu. A vida primeiro surgiu no mar, depois é que veio para a Terra. Então, nossas células têm vácuo, água, melhor dizendo, líquido, que é o ácidozinho que compõe o DNA, e o seu eu produzir no âmbito dessa célula proteínas, porque cada gene é uma receita para uma proteína. Um novo tipo de proteína que crie um motorzinho que turbine o corpo humano, e pela vontade mental do ser humano, quando ele aprender a fazer isso, ele simplesmente pode flutuar, e já tem seres humanos que hoje levitam, ponto. Eu não acredito nisso, problema seu, cara. O não acreditar aí é sinônimo de atraso intelectual profundo, de desconhecimento, de ignorância em relação às coisas que já estão acontecendo na vida. Ah, eu só acredito em disco voador se apareceu na minha frente. Problema seu, cara. A turma do acreditar é a turma que foi produzida pelas macroforças do mundo, que é exatamente a turma que espera que a Globo informe a verdade da vida. Ou SBT, ou sei lá o quê. Alguém que ofereça a você a versão oficial da verdade que você espera receber. Não é que você busque a verdade, é que você espera que alguém um dia lhe dê. E o ser humano precisa, por ele mesmo, ter vontade de buscar a verdade, de romper essas fronteiras. Senão ele será sempre alguém que foi feito pela vida, mas ele mesmo não se construiu. Então, na hora que a gente se pergunta o que é que o ser humano fez de si mesmo ou faz de si mesmo, a resposta é sempre um pouco trágica, porque nós não fazemos nada. A vida é que faz da gente o que ela quer. E a vida promove na gente um conjunto de emoções, de sensações, de vontades, de apelos, de desejos, que prendem o foco da nossa atenção. Aí a resposta dos nossos axônios são sempre em relação àquele tipo de assunto, e você começa a produzir uma mesmice vibratória no seu psiquismo, e você acorda para a mesma vida diariamente, pensa as mesmas coisas. Aí o seu genoma não muda. E tem que mudar, pessoal.
Por quê? Porque a construção que o nosso eu pode realizar em si mesmo passa pelas mudanças que a gente promove no nosso DNA. Então vamos tentar ver isso de uma forma mais organizada. Qual é o nível da compreensão humana hoje em dia sobre a vida, sobre o sentido da existência, sobre a função do ser humano? Então, assim, qual é o sentido, qual é o nível de compreensão do ser humano? Qual o atual nível de compreensão do ser humano sobre a vida e a realidade que nos cerca? Sofrível em todos os sentidos. 99,99% dos seres humanos vivem ainda sob o efeito de um problema que Julian Jaynes chamou a mente bicameral. O que diabos é isso? Ah, vou eu de novo para o quadrinho. Não precisa. Julian Jaynes é um psicólogo, em 1976 lançou um livro com esse nome meio esquisito, Mente Bicameral do Ser Humano. O que é isso? Julian Jaynes percebeu que até 2.700 anos atrás, antes dessa marca, nunca ele encontrou registros de seres humanos que usassem da crítica para poder se referir às coisas do mundo. Ele encontrava narrativas, mas sem que o autor dessas narrativas demonstrasse qualquer sentido crítico em relação àquilo que estava narrando. Ele percebeu que só de 2.700 anos para cá é que o ser humano começou a apresentar consciência crítica. E ele percebeu isso através do trabalho de Hesíodo, na Teogonia, ou nos Trabalhos e os Dias, porque todas as epifanias eram odes aos deuses, e Hesíodo foi o primeiro cara a colocar um pouco de crítica no processo, tanto é que o nome do chamado Deus Criador na mitologia grega, qual é? Caos. Caos é um palavrão em grego, não é um elogio, não é um epíteto elogioso. Caos é uma crítica, porque Caos é o nome de Javé na mitologia grega. Então, Julian Jaynes diz o quê? Que até 2.700 anos atrás, a humanidade funcionava sob a perspectiva da mente bicameral. O que é isso? A nossa mente é formada por duas câmaras. Numa delas incide um primeiro impulso que move o ser humano, que faz acender as partes do seu cérebro, e o eu da gente surge como sendo o resultado na segunda câmara, que usa da racionalidade só para dar vazão ou expressão às ordens que os lobos cerebrais deram na medida em que receberam esse impulso vindo de fora. Julian Jaynes chama esse impulso que veio de fora de algo chamado a voz dos deuses. O que implica dizer que, segundo Julian Jaynes, o primeiro impulso que incide no ser humano seria a ordem dos deuses que criaram o ser humano, e o eu humano, agindo na segunda câmara, usaria a sua racionalidade somente para obedecer a esse impulso, mas jamais para ter um senso crítico para dizer o que é isso. Ou seja, o ser humano ele é escravo de um processo existencial, e é por isso que no Mental 1 a gente explica que, seja lá quem foi que criou o corpo humano, criou para dominar ele de fora. Já que o cérebro humano primeiro se acende e depois o eu humano age. Mas quem diabos acendeu o cérebro humano? Julian Jaynes diz, deixando a questão do espírito de lado, que é a voz dos deuses. Então, a voz dos deuses incide numa das câmaras do nosso cérebro, aciona o quê? Esse código neuronal que alguém colocou dentro dos neurônios dessa cabeça,
Aí a resposta disso sai pelos axônios, aí o cérebro da gente se acende. Na hora que o cérebro se acende, o eu da gente age, e essa ação se dá no âmbito da segunda câmara, e por isso Gillian James disse que até 2.700 anos atrás não existia ninguém com senso crítico vivendo na Terra. Só a partir dessa chamada era axial, porque nesse período na Índia estavam vivendo Kapila, Siddhartha Gautama, Jina Mahavira, que era o último Tirthankara, e esses três caras lá na Índia meio que disseram a história da opressão dos deuses sobre os humanos para aqui. Nesse mesmo período na China, Lao Tse, Confúcio também estavam produzindo as bases do taoísmo e da educação confuciana, nos mesmos moldes em que Kapila promoveu a Sankhya, Siddhartha Gautama, o budismo, e todas essas disciplinas convidam o homem, o ser humano, a mulher, a pensar por si mesmo. Ou seja, pensar por si mesmo é esse primeiro impulso que chega, ninguém evita, já que de fato nós somos cobaias. Só que a gente não sabe disso. Mas esse primeiro impulso, se você não respondê-lo imediatamente, implica dizer que os deuses, ou seja lá quem for, estão mandando impulsos, mas o eu humano não age mais no primeiro impulso, não é mais um escravo estúpido do processo, é só um escravo que tenta entender que porra é essa que está vindo. E se ele tiver um código filosófico criado pela vontade dele, isso que vem ele criva com seus próprios critérios e vê se vai dar vazão ou não. Se ele achar que não, ele não mais obedece instantaneamente à voz dos deuses. Aí ele usa a racionalidade dele não só para cumprir a ordem que vem, mas usa a racionalidade dele para decidir o que é que ele vai fazer como ser humano. É uma construção que ele faz em si mesmo e é a cada segundo da existência. Quando você faz isso, e nessa mesma época Zoroastro estava na Pérsia dizendo que, anuncia o crepúsculo dos deuses, eles não vão mais dominar o ser humano. Lá na Grécia, Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides, esses caras estavam criando a filosofia, que é a busca da verdade, ou seja, os deuses. Há cerca de 2.700 anos atrás, a espiritualidade promoveu o nascimento dessas figuras para criar um divisor de águas, para que a mente bicameral não mais fosse o processo usado para figuras situadas em outros níveis dominarem os seres humanos, e o processo de dominação é esse código neuronal que funciona lá no mais íntimo dos microtúbulos dentro dos neurônios que estão dentro do crânio da gente. Isso aí é inevitável, mas o eu humano ou se submete a isso ou se torna soberano sobre isso. Mas ele só consegue ser soberano, torna a dizer, se ele usar da sua vontade, usar o seu discurso interior como sendo o eu organizador da sua consciência. Do jeito que a gente pega um mouse, um clique, põe a setinha do mouse no arquivo e abre, eu, com minha vontade, na hora em que eu digo eu, hoje, como os outros dias, vou tentar agir assim, eu estou abrindo os arquivos dos meus circuitos, dos meus protocolos mentais, e já ficam pré-estabelecidos que ao longo do dia eles vão funcionar sob o meu comando. Nisso eu acendo a luz, entre aspas, da minha condição existencial, do jeito que ninguém se aproxima de uma fogueira de São João, separa uns 2, 3 metros, porque o fogo da fogueira dói em quem chega próximo a ela. A luz, a energia, a fragrância que é emanada de mim mesmo impede que qualquer espírito negativo se aproxime de mim ao longo do dia. E seja lá quem estiver apertando os botões do controle do código neuronal que mexe meu neurônio, está perdendo um tempo maravilhoso, porque eu não estou nem aí para isso. Quem manda, entre aspas, em Rogério sou eu mesmo. Ah, mas você consegue sempre? Não, mas quase sempre. Ah, e você se sente
independente, sim. Eu não consigo mais culpar nem jogar responsabilidades ou cotas de responsabilidades para ninguém sobre os meus próprios problemas, insucessos, o que diabo for. Eu sou alguém 100% responsável por tudo que está registrado nas estradas neurais, que são as ligações sinápticas entre os neurônios da cabeça desse corpo que eu utilizo.